Olá, tudo bem? Eu sou a professora Francisca e hoje em nossa aula nós iremos falar sobre patrimônio históricos. Vamos lá? Separei uma imagem da nossa cidade para vocês, como ela é hoje. Mas a nossa cidade tem história e é disso que a gente vai falar hoje, sobre os patrimônios históricos da nossa cidade. O que é patrimônio? O meu pai já dizia, meu patrimônio é a minha família. Para ele a riqueza era a família dele. Mas nós não estamos falando do meu pai, nós estamos falando sobre o patrimônio da cidade, lembram? Patrimônio quer dizer bem, riqueza, valor. Valor de uma comunidade, valor de um povo. Então é a história da cidade. O patrimônio pode ser natural ou cultural. Natural que vem da natureza. Vamos dizer assim então que o Pantanal seja uma riqueza do patrimônio natural. E cultural é o que foi feito pelo homem. Os patrimônios podem ser materiais ou imateriais. Os materiais são os monumentos. Os artesanatos, os objetos são materiais porque são concretos, dá pra gente pegar. Os imateriais são costumes transmitidos pelas gerações, as lendas, as receitas culinárias, as músicas, as poesias e muitos outros. Vou citar o exemplo da festa junina, por exemplo, do carnaval, que são exemplos de patrimônios imateriais. Separei essa imagem para relembrar o que nós já vimos sobre fontes históricas, que para eu saber sobre a história da minha cidade, sobre a minha memória, ou melhor, a memória da nossa cidade, nós precisamos conhecer as fontes históricas a partir dessa pesquisa. Separei aqui uma imagem da Casa Martim Afonso. O que é a Casa Martim Afonso? A Casa Martim Afonso fica localizada na Rua Martim Afonso, no centro de São Vicente, e esse espaço é o espaço de registro de memória. A história de São Vicente tem muito a ver com essa casa. Esta casa, onde fica situado, é o museu e um sítio arqueológico. Eles fazem parte da colonização do Brasil. Fazem parte da nossa história, da nossa memória. Por falar em memória, vamos ver uma história juntos, uma história que fala de memória. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, vamos lá? Guilherme Augusto Araújo Fernandes, autoria de May Fox, ilustrações de Julie Vibas, editora Brink Book. Era uma vez um menino chamado Guilherme Araújo Fernandes. Ele não era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos. Ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse a mãe. Por que coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu o pai. Também não é para menos, disse a mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes.
O que é memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é memória? Perguntou. Algo que faz rir, meu querido, algo que faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é memória? Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então Guilherme Augusto voltou para casa para procurar as memórias de Dona Antônia, já que ela tinha perdido as suas. Ele procurou uma caixa antiga, caixa de papelão, cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado na cesta. Então achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-as numa cesta também. Ele lembrou-se com tristeza de seu avô que tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou sua bola de futebol que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro, pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. Então começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho, no jardim da casa da tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo. Como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho que tinha ido à guerra e nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez que mostrara para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas e com a boca cheia de mingau. E jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram, todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriam, pois toda a memória de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que não era tão velho assim. Na Praça 22 de Janeiro, a famosa Praça da Biquinha, tem vários monumentos que ajudam a contar a história da cidade. Vejam. A Biquinha e o Marco Padrão, ambos, são monumentos que registram a história da nossa cidade. A Ponte Pêncil, um monumento de 1914, também conta a história da nossa cidade. Na nossa aula hoje, nós falamos sobre os monumentos históricos da nossa cidade, eles que contam a história. Conheçam mais, valorizem e falem para os familiares, porque é muito importante conhecer a história de onde você vive. Cuide, preserve, ame. Espero nos ver na próxima aula. Tchau!